Começa agora o Trajetória, um programa sobre a memória viva de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ele foi 7 vezes campeão brasileiro de atletismo, 3 vezes campeão sul-americano, 27 vezes campeão paulista. Foi também preparador físico da seleção brasileira masculina de basquete. A sua vida é a dedicação ao esporte, à pesquisa e ao ensino. O entrevistado do Trajetória de hoje é Valdir Barbante, diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto. Pois é, professor, é uma vida bastante interessante, né? Uma dedicação grande ao esporte e muitos prêmios também, né? O que significa isso enquanto pesquisador, como o senhor é agora? A vida esportiva, ela extrapola um pouco o esporte e acaba nos possibilitando uma forma de vida baseado naquilo que é a própria prática esportiva. No esporte você aprende a ser disciplinado, a lutar para conseguir alguma coisa. E isso acaba se transferindo para a vida nossa de uma maneira geral, né? A gente não vê obstáculo, a gente procura ultrapassá-los, lutar para ultrapassá-los. Então eu penso que a prática esportiva, o fato de estar envolvido desde a adolescência e desde a época de estudante, isso trouxe não só coisas boas do ponto de vista físico, no sentido da prática, mas também uma forma de você encarar a vida de uma maneira diferente, né? Agora, por outro lado, o esporte também tem uma característica de acirrar a concorrência, né? O atleta, o esportista, sabe que nunca ele vai só ganhar e nunca vai só perder. E é preciso fazer esse equilíbrio entre vitórias e derrotas. E eu acho que a vida própria é assim, então nos ensina a lutar com as derrotas, a saber corrigir os erros e trabalhar mais para conseguir as vitórias. Então, apesar dessa grande rivalidade que existe no campo esportivo, isso traz uma lição de vida muito útil. Principalmente a ideia de se trabalhar em equipe, né, que é uma das características. Equipe e se esforçar para conseguir as coisas, né? Não esperar que elas caiam do céu. Né? Quer dizer, o esportista treina, ele se dedica, são horas e horas de dedicação, de luta, de esforço. Essa força de vontade e perseverança se consegue através do esporte, da prática mesmo diária. Né? E é dentro desse espírito, da sua visão, que iniciou-se agora a USP nos Jogos Olímpicos, que é um projeto da universidade e que você é o coordenador? Bom, a universidade, historicamente, nunca esteve envolvida em nenhuma grande participação do Brasil, nem em Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais, nem em Jogos Olímpicos. E, ao contrário dos países de primeiro mundo, os países que têm tradição em Jogos Olímpicos. Mas o esporte hoje, mais e mais, ele é guiado pela ciência. Então a universidade pode oferecer subsídios para que o esporte tenha esse background científico para possibilitar o desenvolvimento dos participantes. Então nós achamos, por ideia do magnífico reitor, nós achamos que seria uma oportunidade, já que os próximos Jogos Olímpicos, depois de Londres, será no Rio de Janeiro, de envolver a universidade, possibilitando uma certa ajuda na preparação dos atletas e das pessoas que vão estar envolvidas nos Jogos Olímpicos. Agora, como é que vai ser, como esse programa ele vai funcionar? Várias unidades da USP já têm tradição em fornecer informações, já realizam algum tipo de trabalho que pode ajudar os esportistas. É o caso da medicina, através da medicina do esporte, é o caso da farmácia com a parte de toxicologia e exames antidoping, é o caso da odontologia com esse exame dentários, a própria educação física com os exames e as avaliações específicas de cada esporte. Então, a USP já tem essa estrutura que poderá auxiliar muito na preparação dos atletas. Porque a área de educação física é uma área, pela própria natureza dela, interdisciplinar, né? Sim. Nesse caso, é a possibilidade de se pensar em
agregar todas essas pesquisas que acontecem nas diversas áreas do conhecimento em torno de um único projeto? A ideia é essa, tanto é que hoje mais unidades estão interessadas em participar conosco, no sentido de que cada um que estuda um fenômeno, e esse fenômeno pode contribuir para a formação integral, quer dizer, o esporte hoje ele é tecnológico, ele é bastante científico e a preparação tem que também ser baseada nisso. Então, cada área pode oferecer alguma alternativa e uma ajuda para que isso ocorra. E como é que vai se dar esse processo de, efetivamente, junto às equipes esportivas? Bom, primeiro nós vamos tentar detectar dentro da própria USP quem são os esportistas que têm algum potencial para representar o país em 2016. Esses vão ter um cuidado mais especial, vai ser dado algumas possibilidades de condições de treinamento melhores, e as equipes de fora da USP que nos procurarem que precisem de alguma dessa orientação. No caso, quando se fala as equipes da USP, então existem atletas representando aí a universidade? Sim, mas são casos isolados, né? Nós temos vários atletas de ponta, são poucos, mas tem. Para você ter ideia, a USP já teve estudante da USP que foi medalha de prata em Jogos Olímpicos, quer dizer, e nunca teve nada da universidade por trás, quer dizer, apenas os clubes aos quais esses atletas pertencem. Então a ideia é que a universidade participe ajudando na preparação desses elementos que fazem parte da universidade. E no caso, a implantação desse projeto, ele foi lançado ano passado, final de 2010, e qual que é a fase desse projeto hoje? Então, agora nós estamos nessa fase de detecção dos esportistas que poderão fazer parte desse grupo que representa o Brasil em 2016. Então, ainda estamos em fase de estruturação do projeto, vendo o que cada unidade pode oferecer dentro da sua área, para depois começar a realmente receber as equipes e oferecer o serviço. Um fenômeno interessante é porque parte da cidade universitária, aqui no Butantã, ela é fruto de jogos pan-americanos que aconteceram, né? O CRUSP, a Raia Olímpica, o próprio CPUSP. Apesar disso tudo, a universidade ela não tem uma forte equipe formada por alunos, ela tem um curso de educação física, né? Quer dizer, por qual motivo isso ocorre? É que o jovem não está se interessando por essa área ou tem algum outro fenômeno? Não, eu não creio que o jovem não se interesse. É que falta uma cultura esportiva no país. Nós temos uma cultura futebolística. É diferente, porque Jogos Olímpicos tem mais de 30 modalidades. E a cultura brasileira é futebol. A universidade ela nasceu no Brasil sem ter a parte esportiva paralela, diferentemente do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Então ela é construída e não se pensa em ginásio, não se pensa em piscinas, não se pensa em pista, campo de futebol. E com isso, por falta dessa tradição, é que o jovem ao entrar aqui, às vezes ele tem até dificuldade de continuar a prática. Né? Então, quer dizer, falta uma cultura esportiva que não é só na universidade, é uma cultura esportiva do país. Mudou muito nas últimas décadas, mas eu ainda penso que falta essa cultura. E quem sabe agora, com 2 grandes eventos nacionais, isso pode mudar um pouco a situação. Né? O Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol 2014 e depois, 2016, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Penso que com 2 grandes eventos há possibilidade de alterar um pouquinho essa cultura que não considera o esporte como parte da formação do nosso jovem. Né? Esse projeto USP nos Jogos Olímpicos, ele tem alguma verba específica que possibilitará investimentos em pesquisa, bolsas? Tem. É uma verba que foi cedida pela própria reitoria. E qual que é o valor? Por volta de 4 milhões de reais. E no caso... Para 3 anos, diga-se. Para 3 anos, né? E essas pesquisas também, elas vão receber investimentos das agências de fomento, como FAPESP, CNPq, CAPES? É comum a área da educação física já estar investigando algum fenômeno relacionado ao esporte. Então,
Só que quem financia a pesquisa são as agências de fomento, né? Além da própria USP, a própria universidade faz isso. Mas eu penso também que agora, com esses dois grandes eventos, muitos pesquisadores vão dirigir a atenção para estudar esses fenômenos próprios do esporte. E com isso, a área ganha um certo destaque e uma certa importância também, né? No caso, são as 6 unidades de ensino e pesquisa que estão oficialmente colocadas aí. Você até chegou a pontuar, né, a participação de cada uma delas. E além das seis unidades, envolvendo aí a Faculdade de Odontologia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Medicina, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a Escola de Educação Física e Esporte, lá de Ribeirão Preto, ainda tem as associações atléticas, né? Quais são essas associações? Não, são todas as associações, porque quem está envolvido em esporte normalmente pertence a essas associações. Eles defendem suas unidades através da associação atlética. E então é um meio da gente identificar aqueles com potenciais para representar o Brasil através das atléticas. Então a Liga das Atléticas está envolvida, assim como todas as atléticas estão envolvidas no projeto. Por exemplo, os jogos interunidades, né, que geralmente ocorrem todos os anos, envolvendo aí as universidades públicas e outras instituições também, elas têm pouca visibilidade, né, e muitas vezes o esporte fica mais uma coisa de entretenimento do que do esporte propriamente dito. Isso daí é uma distorção da proposta inicial? Não, não, de jeito nenhum. É tudo fruto da falta de cultura esportiva que o nosso jovem tem, não é? Quer dizer, mas quem se envolve no esporte já é a pessoa que já pratica, já tem um gosto pela coisa, então ele tem uma mentalidade diferente, né? Há algumas distorções, mas há que se entender que por falta da cultura esportiva tem que sim alguma distorção ocorrer. Mas eu penso que as atléticas, as que vão participar, as que são participantes, elas têm alunos da USP que estão seriamente envolvidos na prática, gostam da prática, é o verdadeiro esporte amador, né? Não é o esporte profissional, não tem dinheiro envolvido, pratica-se por amor à atlética, por gostar de competir, gostar de jogar. Então eu penso que é útil que o estudante tenha essa característica de praticar pelo gosto. O professor Barbante, você tem essa longa trajetória como atleta e é um pesquisador renomado também dentro da área. Ser atleta e possibilita ser o melhor pesquisador, mas antes de responder isso a gente vai para o intervalo. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Valdir Barbante, que é diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto. Pois é, no bloco anterior, professor, justamente eu havia colocado a seguinte questão, né, que o senhor é um pesquisador, que você é um pesquisador de renome, mas também tem toda uma história voltada aí para o esporte, para o atletismo, sendo inclusive campeão nessa modalidade. O ter essa trajetória de vida ajuda a ser o melhor pesquisador? Não necessariamente. A pesquisa ela exige já uma formação diferenciada no sentido de estudo mesmo, né? Mas a prática do esporte ou a prática de qualquer fenômeno que você queira se envolver sempre vai ajudar numa experiência que facilita depois a compreender melhor a pesquisa ou a investigar determinados aspectos, né? Como atleta, sempre fui muito curioso de querer saber o porquê das coisas. Por que se treina assim? Por que a gente melhora ou por que não melhora? E essa curiosidade toda da prática a gente traz para a vida acadêmica no sentido de procurar depois investigar a causa disso tudo, né? Quais são as motivações, né, que levam o atleta? Além de motivações, que é uma área bastante psicológica, outro tipo de coisas. O esporte hoje ele é multidimensional no sentido que envolve parte fisiológica, bioquímica, psicológica, biomecânica. É um apanhado de várias coisas que analisa a prática do ponto de vista de cada área.
Então a experiência que deixa a prática é muito útil, no sentido de que permite que você observe melhor aquilo, ou entenda melhor aquilo que você está investigando, né? E o atletismo, como ele chega na sua vida? No colégio. Eu penso que o fator importante e primordial é o estímulo que a gente tem que vem dos nossos mestres. Acredito que o professor ele tem uma força muito grande sobre o jovem, sobre a criança, sobre o jovem, aliás, até sobre o estudante mesmo adulto. Mas eu tive um excelente professor que motivava a prática, que valorizava a prática, não a prática no sentido competitivo, mas a prática no sentido educacional. A prática no sentido de que ela é útil para a formação do ser humano. E me chamou a atenção para que essa prática permite que todo aluno demonstre ou veja se ele tem ou não determinadas capacidades. E isso daí foi em Itapira? Foi em Itapira, quando eu era criança ainda, né? Certo. Inclusive sobre essa sua escolha e essa sua fase, nós temos aqui um depoimento. Vamos assistir? Então eu sempre tive como ideal ser professor de educação física e realmente educar integralmente os meus alunos. Depois, quando eu vim para cá, eu logo em 1962, no primeiro ano que eu trabalhei no Instituto de Educação Elvira Santos de Oliveira, de Itapira, eu já instituí a Olimpíada Estudantil. Foi nessa época que, na primeira série ginasial, Valdir José Barbante, um itapirense que nasceu e foi criado no bairro do Cubatão, ele, juntamente com Paulo Roberto de Oliveira, começaram a se destacar no atletismo. Em 65, no governo militar, foi nomeado para o Departamento de Educação Física e Esportes o Major Padilha. E aí, então, eles recomeçaram o Campeonato Colegial de Esportes do Estado de São Paulo. Isso foi muito importante. E no primeiro campeonato, nós vencemos aqui o Culto à Ciência, que era um colégio autônomo de Campinas, tinha 12 professores de educação física, nós conseguimos vencê-los. Nós tivemos aí a fala do professor Barreto, né, contando essa sua trajetória esse início dentro do esporte. No caso, pelo fato de ser de uma cidade do interior, isso facilitou esse gosto pelo esporte? Sim e não, porque naquela época as oportunidades de diversão eram muito pequenas. As cidades pequenas do interior não ofereciam tantas oportunidades de diversão para o jovem. Nós jogávamos futebol, como toda criança joga no interior, mas é no colégio que a gente tem a oportunidade de aprender outras modalidades. Eu aprendi a jogar basquete no colégio, o próprio futebol que praticava nas ruas, né? Qualquer local jogava-se futebol, mas atletismo, basquetebol, handebol, voleibol, futsal se aprendia na escola. Então, a vida naquela época possibilitava com que a gente tivesse uma vida mais livre, mais folgada, sem tantas oportunidades como tem hoje. E o foco era praticar, porque a gente gostava, né? Toda criança gosta. E mesmo assim, com 18 anos, né, foi campeão paulista de atletismo brasileiro, brasileiro e sul-americano. Né? E ainda nessa época eu ainda morava em Itapira, foi antes de eu vir para a USP como aluno. Eu já tinha sido campeão sul-americano ainda estudante lá desse colégio, que o professor mencionou. O problema todo do interior é que muita gente tem potencial e por falta de oportunidades não desenvolve esse potencial. E o que o professor Barreto fez, na verdade, foi oferecer essa oportunidade para que eu, e como ele mencionou, o colega Paulo Roberto de Oliveira, que também tinha o mesmo potencial que eu tinha, tanto é que também se destacou, foi campeão, tudo, que nós desenvolvêssemos o potencial. Mas eu ainda penso que
falta muita oportunidade no nosso estado, no nosso país, para que jovens talentosos descubram seu talento e possam ter estímulo necessário para desenvolvê-los. Inclusive, você havia dito anteriormente, né, que teve uma puberdade tardia e que isso daí assim prejudicou um pouco inicialmente. Como é que foi esse processo? O prejuízo inicial, se você consegue entendê-lo, quando se tem a puberdade tardia, você tem uma maturação atrasada. E quem tem maturação adiantada leva vantagem, é mais forte, é mais rápido, é mais... tudo mais. Eu me lembro das primeiras competições, eu perdia tudo, eu chegava atrás de todo mundo, quer dizer, mas à medida que eu fui entrando na puberdade, quer dizer, fui ganhando força, fui ganhando mais resistência, aí comecei a me destacar. Então a maturação tardia foi uma coisa muito boa no esporte, porque falsamente quem tem maturação adiantada pensa que tem talento e na verdade não, ele é melhor apenas porque a maturação aconteceu antes. Meu caso foi tardia, eu acabei sendo um atleta que demorou um pouquinho para desenvolver, mas quando eu desenvolvi, foi um desenvolvimento assim bastante adequado. Foi uma explosão, né? Foi uma explosão. Que inclusive assim se tornou um especialista em decathlon, né? Por sinal, explica para a gente o decathlon, quais são as provas que compõem essa modalidade? Eu tinha muita facilidade para fazer movimentos. E o decathlon exige alguém versátil, alguém que saiba correr bem, saltar bem, lançar bem, porque ela consiste de corrida, saltos, lançamentos. Tem provas de velocidade, provas de força explosiva, tem provas de resistência. Então exige uma dedicação muito grande, o treinamento é mais intenso e exige alguém com essa versatilidade para aprender as mais variadas técnicas. Então não é uma prova para qualquer um, porque a pessoa não pode ser bom numa coisa e ruim nas outras, tem que ser uma pessoa equilibrada. O fato de você é um homem alto, né? Isso é uma condição necessária para desenvolvimento do decathlon? Não, mas ajuda. Eu gostaria de ter 10 centímetros a mais, porque eu acho que eu seria de nível mundial se eu tivesse um pouquinho mais de altura, um pouquinho mais de peso. Qual a sua altura? 1,86. Mas claro que já é uma altura bem acima da média e isso ajuda e ajudou bastante. Certas provas a altura favorece. Inclusive foi o primeiro a lançar o dardo, né, a mais de 70 metros. Né? Eu fui recordista brasileiro do dardo, tinha muita facilidade. Uma das brincadeiras prediletas de criança era lançar pedra no rio. Itapira é uma cidade bastante montanhosa e nos morros tem muita pedra e a gente ficava atirando pedra no rio. E o movimento de lançar uma pedra é muito semelhante ao lançamento do dardo. Então, quando a gente tem uma boa base de movimento feito quando criança, é muito mais fácil aprender uma técnica esportiva mais tarde. Como eu tive uma vida muito de moleque, de muita liberdade, de espaço, aprendi a nadar no rio, morava longe da escola, tinha que caminhar, subir morro, descer morro. Isso acaba dando uma formação muito boa para que depois você aprenda determinadas técnicas, né? E foi o que aconteceu comigo e com toda a minha geração, né? Por exemplo, no auge aí do decathlon, né, houve um rompimento do ligamento aí do cotovelo, quando estava lançando o dardo. Eu tive uma lesão no cotovelo. Foi por causa disso que foi praticar a corrida com barreiras? A segunda prova mais forte minha depois do dardo era a barreira, não é? E como eu era versátil, barreira é uma prova bem técnica e difícil, e eu tinha bastante facilidade, quer dizer, como a lesão me incomodava bastante, lesão no braço, falei, vou usar as pernas, não é? Então, abandonei o decathlon e comecei a fazer só a barreira. Então... Agora, foi devido à lesão. Seu pai teve como profissão, era alfaiate. Meu pai era né? alfaiate. E, no caso, a dedicação ao atletismo, que provavelmente naquela época não poderia ser considerado como uma profissão que dê para sobreviver disso, o seu destino estava traçado para ser também alfaiate? Não, penso que não. Existia, sim, uma certa tendência da pessoa muito cedo escolher uma profissão, na época até falava escolher um ofício,
Mas a minha mãe era uma pessoa que pensava muito no futuro. Ela achava que os filhos deveriam estudar e ia fazer de tudo para que eu estudasse. Sempre comentou que eu deveria estudar, porque eu gostava muito de ler, eu gostava muito de estudar. Eu sempre fui bom aluno desde o ginásio, antes até no que chamava no ensino fundamental, primeira série hoje, 6, 7 anos, eu já era bom aluno. Então minha mãe sabia que eu gostava de estudar e sempre me entusiasmou para que eu continuasse, não é? E isso a gente está falando, qual que seria o ano que tá pensando tudo isso, com 18 anos, que foi esse campeão, depois a escolha pela profissão, o vestibular. Que ano foi tudo isso daí? Bom, isso é na década de 60 que eu comecei a praticar o esporte lá nesse colégio. E 17 para 18 anos, quando a gente tem que escolher a profissão para decidir qual vestibular vai prestar, né? Eu basicamente já tinha na minha cabeça que eu queria fazer educação física, porque eu viajei muito através do esporte e acabei visitando grandes centros, grandes faculdades, universidades, onde o esporte era forte, principalmente na Europa, que eu competi em muitos países da Europa. E aí me deu muito mais vontade ainda de estudar, porque eu falei, puxa vida, eu gostaria muito de vir para um país desse, estudar aonde o esporte é encarado como uma coisa mais profissional, mais séria, onde o esporte faz parte da cultura do povo. E foi aí que escolheu a educação física. E aí que eu escolhi. Mas antes de falarmos a respeito dessa sua trajetória na educação física, que vai praticamente moldar toda a sua trajetória de vida, nós vamos para um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes.